sabe? E aí recentemente eu até li, ontem na verdade eu li um artigo que saiu na Scientific American, que é para quem não conhece, Scientific American é uma revista, deixa eu ver se eu acho aqui, é uma revista americana de divulgação científica, só que é uma revista de divulgação científica, digamos que um pouco mais, deixa eu achar aqui o artigo, é uma revista mais densa, entendeu? É uma revista um pouco mais densa e eles postaram uma matéria mostrando como que... Eu ia fazer aula pro RD desse artigo que eles citaram, dessa matéria que eles citaram, mas eu não vou fazer porque já tem, né? Na verdade, eu ia de novo falar lá no reservatório de dopamina uma coisa que eu já falo há 3 anos. Há 3 anos, cara, eu falo isso. Há 3 anos eu falo isso. Então não vou fazer porque vai ficar muito repetitivo. Mas não achei aqui, mas basicamente a matéria mostra que uma das coisas mais... E aí linka com o que eu tô falando aqui, né? Fazendo uma conexão. A matéria mostra que uma das principais coisas, umas coisas mais importantes para você aprender, para você gostar, para você conseguir aprender, é você ter curiosidade. E aí curiosidade é meio que um sinônimo para você ter motivação, né? Curiosidade é você ter um motivo para ação. E é o que eu falo várias vezes, cara. Motivação importa. Importa muito, mais que disciplina. Você tem que ter motivos claros para a sua ação. Motivos claros para a sua ação, tá? Se você não tem, você não faz. E quando você vai pesquisar, vai olhar essas pesquisas sobre leitura, e a pessoa pergunta por que a galera lê, grande parte das pessoas que leem, elas leem porque, aqui ó, porque por distração, para se distrair, e outras por gosto pessoal, tá? 24% por gosto pessoal, 15% por distração e 15% por atualização cultural ou conhecimento geral. Todas elas têm um motivo para leitura. Isso é bom, tá? Isso é bom. Isso é muito bom. Sabe qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que nas grandes massas, e aqui eu não estou utilizando o termo massa no sentido econômico da coisa. Não estou usando o termo massa no sentido de classe, no sentido social. Eu estou usando o termo massa no sentido de qualidade, tá? Eu estou utilizando o termo massa mais num conceito de Ortega y Gasset, na Rebelião das Massas, o homem massa do Ortega y Gasset, do que massa no sentido econômico, tá? Só para deixar claro. Esse homem massa, essa massa, que é o cara... O Homem Massa, por Ortega y Gasset, é um livro que eu li recentemente, chama A Rebelião das Massas, escrito em 1940, mais ou menos, onde o Ortega y Gasset, ele cita que o homem massa não é aquele cara pobre ou aquela classe baixa. Não, não, não. O homem massa, na verdade, é aquele cara medíocre, médio, sabe? É aquele cara... O homem massa pode ser só uma pessoa. Ou podem ser várias pessoas. Mas o homem massa é caracterizado por aquela pessoa que alcançou... Prestem atenção. E isso foi escrito em 1940. Olha como é atual. O homem massa é aquela pessoa que alcançou um determinado conforto financeiro, por exemplo. Mas ele pode ser pobre também, tá? Mas vamos usar esse exemplo que acho que é importante. Porque agora a gente teve nos últimos 30, 40 anos uma ascensão muito grande da classe média, né? Então acho que vai encaixar melhor. O homem massa é aquela pessoa que alcançou um determinado conforto financeiro e ele sente que a vida está resolvida. E ele relaxa. Ele se torna medíocre. Ele se formou em odontologia, ele se formou em psicologia, ele se formou em medicina, ele se formou em engenharia, ele é um concursado público e aí ele sente que resolveu a vida. E aí ele relaxa. Relaxa fisicamente, vira obeso, ele relaxa intelectualmente e fica por anos perpetuando opiniões retrógradas que ele aprendeu lá atrás e não se atualizou mais. E principalmente, sobretudo, o homem massa é o cara que acha que sabe de todos os pontos do mundo pelo fato de ter feito algum tipo de especialização lá atrás. Esse é o homem massa. E é o que a gente mais tem hoje. As pessoas não sabem mais dizer eu não sei e quando dizem são retaliadas. Tá? São retaliadas. Porque a população dá normalmente opinião emocional e quando alguém fala do ponto de vista racional, eu não sei, eu não posso opinar porque eu não tenho dado suficiente. Ah, meu Deus, você é um cara isentão, você não sei o quê, blá, 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 blá. Isso é homem massa. Então não é de quantidade. Homem massa não significa quantidade, mas qualidade. É aquela pessoa que acomodou, ela está satisfeita, ela está com a barriga cheia. Só que a barriga cheia dela foi num nível medíocre, entendeu? Foi num nível
que ainda tinha muito para se aperfeiçoar. Mas ele enche a barriguinha dele, metaforicamente falando, ou seja, fez uma graduação, tá ganhando ali seus 5, 6 mil e tá tudo bem, chega, não quero mais. Agora eu vou só tomar Heineken no final de semana e vou relaxar, cara. E vou opinar no Twitter e vou falar que o Alexandre de Moraes tem que cair ou que a gente tem que fazer uma revolução. Isso é o homem massa. Ele tá suave. Ele opina sobre vários pontos sem ter lido sobre. Entendeu? E é triste, cara, porque os dados mostram que o homem massa não lê, entendeu? Isso é muito triste, velho. Muito triste. E é meio que é muito desmotivador. Então eu peço pra você que me acompanha, você tem que ler, cara. Você tem que começar a ler. Urgente, qualquer livro. Pega um livro aí e lê. Pode ser um livro simples, pode ser um livro fácil, porque você, lendo o livro, você vai abrindo conexões e vai expandindo cada vez mais a sua rede de leitura, né? Então você lê um livro que cita outro, você compra esse outro que cita outro, e daí você compra esse que cita mais dois, você compra dois. Quando você criou uma rede de leitura e conheceu diversos pontos da história, novas perspectivas e etc. Entendeu? Não seja um homem massa, tá? Não seja um homem massa. E aí tem um outro livro que eu terminei de ler ontem. Olha que legal. Para o Ortega y Gasset, esse tipo de homem massa, em 1940, foi o problema. Na verdade, mal sabia ele que seria ainda mais o problema, o homem massa. Porque na época dele, o homem massa tinha um conhecimento muito ruim, muito baixo, muito superficial. Hoje o homem massa até tem um pouco mais de conhecimento. Só que o teto do que se conhece subiu muito. Então ele ficou... Se fizer um delta, talvez o homem massa de hoje é mais burro que o homem massa daquela época, pelo quanto de conhecimento a gente avançou. E pro Ortega y Gasset, o problema era esse homem massa, que qualitativamente era muito medíocre no sentido de médio, entendeu? No entanto, principalmente devido a uma ascensão da classe média na década de 90, 2000, principalmente no Brasil, né, falando aqui do povo latino, a gente teve a formação de uma nova elite. E aí tem um cara chamado Christopher Lasch, que tem um livro intitulado A Revolta das Elites, que ele diz que, na verdade, inclusive ele cita o Ortega y Gasset. Felizmente eu já tinha lido Ortega y Gasset, não sabia que ele citava, então olha como as coisas vão se encaixando. Ele cita o Ortega y Gasset e diz que, na verdade, o problema hoje, esse livro foi escrito em 1994, mas o problema agora, na época que ele escreveu, na verdade são as elites. Esse homem massa agora faz parte das elites e é uma elite brega, é uma elite pobre intelectualmente, é uma elite farta, mas superficial. Então é isso, cara. Se você é uma pessoa que ganha 20, 30 mil reais por mês e está aqui me assistindo, leia, não fique satisfeito, leia. Eu não estou dizendo para você não ficar satisfeito e buscar mais dinheiro, não. Estou dizendo para você nunca ficar satisfeito intelectualmente. Leia livros de história, leia biografia, leia coisas fora da sua área, amplie, expanda, tá bom? Você não venceu na vida. Você não venceu porque você está ganhando 30 mil reais por mês. Você não venceu, tá? Você não venceu. Você venceu na vida quando você conseguir ser permanentemente insatisfeito com o seu nível cognitivo. Aí você venceu. E a gente precisa, principalmente em Brasil, de pessoas assim. Porque a galera não tá lendo, cara. Então se você que está aqui me assistindo, e principalmente se você é uma figura pública como eu, você tem que manifestar esse tipo de alegria. Eu tenho postado com frequência as minhas leituras e eu tenho recebido dezenas, talvez centenas de mensagens por semana de pessoas que começaram a ler, se introduziram no mundo da leitura porque estão assistindo os meus stories. E não é porque eu posto uma foto lendo, mas porque eu falo o que eu falei no início da live, que durante o feriado eu me teletransportei para Canudos, no finalzinho do século XIX, e morei lá, junto com o Antônio Conselheiro e com os coronéis e generais do Exército, enquanto ocorria a Guerra de Canudos. Falar desse jeito gera vontade nas pessoas de ler, gera vontade de ler, entendeu? Então se você lê e você tem algum tipo de representatividade na internet, mostre esse tipo de coisa. Não fique mostrando só o seu jantar ou o vinho caro que você toma. Pode mostrar isso também, não tem problema. Zero problema. Pode mostrar o Porsche, mas mostre que você está lendo, mostre que você se aperfeiçoa intelectualmente, porque você não, pelo menos para mim, você não venceu na vida, ganhando 30 mil por mês. Você venceu no universo capitalista que a gente vive. E eu não tenho problema nenhum com o capitalismo. Não estou aqui dizendo que a gente tem que instaurar um regime socialista. Eu estou dizendo que é o mundo que a gente vive
e que é o mundo onde o homem massa, e aí eu tenho certeza que você não quer ser, ele acha que venceu porque ganha 30 mil por mês. Mas eu considero uma pessoa que ganha 3 mil por mês, ou um bolsista de mestrado que ganha 1.500 por mês, nem sei se é mais isso a bolsa, na época pelo menos que eu fiz era. Eu considero essa pessoa que lê, que acompanha, que sabe de literatura, que acompanha os ensaios, que se aprofunda, eu considero essa pessoa muito mais vencedora que você, que ganha 30 mil por mês, mas é o homem massa. Balofo, intelectualmente, às vezes fisicamente também, acomodado, relaxado, superficial, sem objetivo, não quer devolver para a sociedade, só olha para o próprio umbigo, sabe? Um cara que não tem orgulho das coisas, um cara que não quer devolver, um cara que pela ascensão financeira que teve, se distanciou do povo, entendeu? Vive enclausurado, hermeticamente fechado, numa bolha, tropicalizando a breguice nova-iorquina pra cá, e acha que tá arrasando. Pra mim, você é um perdedor. E um vencedor é o aluno de mestrado fudido que mora numa kitnet, mas que lê. Pra mim. Pode ser que... Na verdade, pode ser não. Para os outros, não. Para os outros, você é um vencedor e aquele aluno de mestrado na kitnet ferrado lá sem dinheiro é um perdedor. Por quê? Porque nós temos culturalmente, no mundo capitalista, é assim. A gente mede o sucesso de uma pessoa pelo dinheiro dela. Eu conheço diversas pessoas muito ricas que não têm sucesso. Que enriqueceram de formas estranhas, digamos assim. Entendeu? Então você tem que ler, cara. Ler mais, comprem livros. Parem um final de semana inteiro, saiam do Instagram e fala, eu vou ler essa porcaria aqui por pelo menos 30 minutos. Vamos ver qual é, se realmente é bom. Não sabe que livro começar? Eu vou te dar uma dica. Leiam o livro A Guerra do Fim do Mundo. Mário Vargas Llosa. A Guerra do Fim do Mundo. Não tenha pressa para terminar o livro. Não fique se preocupando, esse livro, eu sou um engenheiro, ele não vai agregar em nada. Não é para agregar na sua profissão, cara. É para você se teletransportar para um outro lugar e sentir os aromas daquele lugar. Tocar nas texturas daquele lugar. Entrar no cérebro das pessoas que viviam naquele lugar. Para você criar essa curiosidade que depois você vai utilizar em outros lugares. E isso vai te ajudar pra caramba. Porque senão a gente tá ferrado, bicho. A gente tá ferrado, entendeu? A gente tá ferrado. Essa é a realidade.